Bom dia, boa tarde, boa noite para você aí, concurseiro, que está se preparando aí para esse concurso aí da Prefeitura de Dourados. Vamos iniciar essa aula 2, né, de português para esse concurso da Prefeitura de Dourados, cargo assistente administrativo. Todo o conteúdo aqui, o qual vou explanar nesse vídeo aqui, foi retirado do resumão, que é um material feito com os principais tópicos das matérias básicas, é, por quem já foi aprovado em outros concursos, tanto da prefeitura quanto do governo do estado. E se caso você tiver interesse, tem um link aqui na descrição do vídeo do material com todo o conteúdo, tá? O material completo. E se caso ficou alguma dúvida, né, sobre o vídeo, deixe nos comentários aí que eu vou responder você. Vamos iniciar aqui nossa aula com tipos textuais. Tipos textuais, né? Tipos textuais, como o próprio nome diz, é a qualidade de cada texto. Cada texto tem a sua característica, né? Então temos diversos tipos de texto. Então começamos aqui pela tipologia narrativa, né? Que nada mais é do que uma narração. É você contar uma história, incluindo nessa história tempo, espaço e personagens envolvidos nessa história. Então, como assim tempo, né, na tipologia narrativa? Por exemplo, num texto eu conto a história, né, uma história da vida de alguém, de um certo indivíduo, de um cantor, contando a sua infância, a sua adolescência, a sua fase adulta, onde ocorreu algo extraordinário, quando ele, né, foi ao sucesso. E finalizando com a conclusão, você percebe que teve uma narração contando uma história, teve espaços, quando ela era criança estava em certo lugar, pode ter personagens, a mãe dele, pai. Então, essa característica de texto se dá como narrativo. Aí também temos a tipologia descritiva, que é a descrição. É descrever uma pessoa, um objeto, um local, um acontecimento. Eu costumo dizer que a tipologia descritiva é como uma foto. Ela detalha, né, uma pessoa, o qual está num local tal e aconteceu isso. Não tem uma questão de tempo. Ela apenas descreve que um casarão que ficava num bosque e que a família ali vivia feliz. Então você vê que não tem uma história em si, ao contrário da tipologia narrativa, o qual já explanei. Agora vamos para a tipologia dissertativa. A tipologia dissertativa, né, tem várias, né? Então vamos começar pelo argumentativo. Esse tipo de texto é muito cobrado em concurso público, né? Nos concursos que tem redações, costumam cobrar para você elaborar um texto com essa tipologia, né? Então vamos lá para a tipologia dissertativa argumentativa, que é nada mais, nada menos que defender uma ideia, expor uma opinião através de argumentações. Então você vai trazer uma ideia no texto, você vai trabalhar essa ideia e na argumentativo você vai dar sua opinião. Então você vai dizer sobre, por exemplo, sobre o uso de tecnologias no seu texto, o quanto a tecnologia facilitou o aprendizado, o quanto isso vai melhorar a educação no país, e aí você coloca que você coloca no seu texto que sem dúvidas é necessário que tenha novas tecnologias nas escolas brasileiras, ou seja, você deu sua opinião. Agora vamos para a tipologia dissertativo-expositiva, ou seja, como eu disse aqui, ó, são várias, né? Aqui temos a tipologia dissertativo-argumentativo com opinião e aqui a tipologia dissertativo-expositiva, que tem a característica da tipologia da dissertativo argumentativo, só que ela é sem a sua opinião. Ela vai pôr, por exemplo, como no exemplo que eu disse, vai dizer
sobre a tecnologia nas escolas, que vem crescendo ano a ano e que conforme foi passando o tempo, as escolas investiram nisso, mas não vai falar se que isso deve ser implantado em outras escolas porque trouxe benefícios, porque você não vai dar sua opinião, ela só expõe uma ideia. Agora vamos para a tipologia injuntiva. A tipologia injuntiva, né? Que é um texto que ele ensina, instrui sobre algo com o objetivo de levar a uma ação. Pode ser instrucional, orienta, sugere, instrui, ou prescritivo, ameaça, coage, impõe, determina. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de um texto de tipologia injuntiva. Um exemplo é o... Você compra uma TV nova, vai vir um manual de uso, né, sobre como você configurar, como você achar o funcionamento dela, como você operar ela, né, para você poder assistir. Então, aquele texto ali vai ter ali, dando ali, ensinando você a fazer isso. Então, o manual que é um tipo de texto injuntivo. Então, uma bula de remédio, uma receita, pode ver que ele vai sempre ter essa ideia de ensinar, instruir, levar a uma ação. Então, e nesse caso, assim, como que as bancas cobram isso? Que as bancas de questões? São várias bancas, tá? Você vai fazer concurso para tudo que é área, sempre vai ser mais ou menos desse jeito. Normalmente, ela coloca um texto ou mesmo um trecho de um texto. E ela cobra e pede no trecho, o texto tal, tem características dissertativa, características textuais, tipos textuais. Aí vai perguntar se ele é um texto narrativo, um texto descritivo ou dissertativo, nas alternativas. Então você vai ter que ler aquele texto e através da sua leitura, de você perceber as características de cada tipo, na leitura você vai ter que perceber qual que é a tipologia usada ali pelo autor. Então, é importante manter a leitura para você se familiarizando, né? Ler um texto narrativo, pega lá no Google lá, exemplos de texto narrativo, lê um texto descritivo, vai lá ler também um texto descritivo, depois um dissertativo, que você vai ver que o que está aqui é mais ou menos o que acontece lá. E dentro de um texto também, você pode ter um texto dissertativo, argumentativo. Mas você pode ter um trecho dentro desse texto dissertativo com uma característica descritiva. Então não é uma coisa fixa também, tá? Mas assim, a questão vai pedir o que predomina. Se você tem um texto de 30 páginas, né? Não vai cair um texto de 30 páginas só prova. Vamos dizer que então, é um texto de 10 páginas. 8 páginas são dissertativo, o texto é considerado dissertativo. Agora, se ele pedir de um trecho, já não. O trecho do terceiro parágrafo, se ele for descritivo e ele pedir só esse trecho, você vai aplicar ali, colocar na alternativa a tipologia descritiva. Vamos aqui dar um andamento para nossa aula, galera. Então, galera, mais uma vez reforçando, se ficou alguma dúvida dessa aula, deixa nos comentários aqui que eu tenho o maior prazer de ajudar vocês, tá? E caso tenha interesse também no material completo, tá o link no comentário, o preço assim vai estar bem abaixo, você não dá nem, vou nem falar o preço, dá uma olhada lá, porque vocês vão ver que é um preço insignificante. Vamos continuar. A coesão textual. A coesão textual assegura a ligação entre palavras, frases, interligando as diferentes partes de um texto. Então, a coesão textual, ela interliga os textos, né? Porque senão o texto não teria sentido. Então, ela vai ligando partes do texto para que as ideias sejam... o texto deixa as ideias claras ali para você entender o texto. Então, ela faz esse campo de interligar partes de um texto.
E essa coesão ela pode ser feita através de conjunções, né? E aí que é importante você também saber o uso das conjunções e saber o sentido, né? Cada conjunções tem o seu devido sentido. Aí vamos para as conjunções coordenativas. Então, temos as conjunções coordenativas aditivas, que é o e, o mas também, nem, não só, como também, além disso. Temos também a adversativa, que é o mas, porém, entretanto, contudo, todavia, no entanto, não obstante. Aditiva, né? Não falei o sentido dela, é soma, né? Se eu falo para você, eu estudo e trabalho, eu somei, são duas ações que eu faço. Eu posso colocar um e, eu estudo, mas trabalho, entendeu? Adversativa, contrariedade, está sendo um sentido adverso, né? Eu estudo, porém não aprendo, ou seja, ali já está sendo meio controverso. Você percebeu ali o sentido da questão? Eu estudo, mas não aprendo. Quando você estuda, o sentido é o quê? Você aprender alguma coisa, né? Se você está estudando, você quer aprender. E depois o sentido vem adverso, é contrário, eu não aprendo. Ou seja, esse essa conjunção porém, ela cabe nessa frase por conta do seu sentido. Então, além de você gravar o sentido, né, saber que um porém é adversativo, você também tem que entender o sentido da frase, né? Porque você percebe aqui que nas orações aditivas, o mas, e temos na adversativa mas também, só que daí entra esse questão do sentido, né? Estudo, mas trabalho. O trabalho ele não nega que eu não interfere no estudo. Então ele vai ter o mas vai ter sentido aditivo. Então vamos continuar aqui que já me alonguei demais aqui. Conjunções coordenativas alternativas. Temos ou, ora, ora, quer, quer, seja, seja. Se eu dizer para você, ora quero estudar, ora quero quero festar. Ou seja, são alternativas. Uma hora eu quero uma coisa, outra hora eu quero outra. Então você grava aqui também essas conjunções. Temos aqui as conjunções coordenativas conclusivas, que, como o próprio nome diz, ele conclui, né? Conclui uma ideia, né? Um texto com a sua conclusão. E dentro das conclusivas temos assim, então, logo, pois, depois do verbo principal, por isso, portanto, por conseguinte, destarte, dessarte. Então, quando você vê numa frase algumas dessas conjunções, você vai saber que ele está concluindo uma ideia, né? Concluindo aquela frase do qual foi exposto no texto. E já quantas explicativas por quanto, por que, pois, antes do verbo principal, já que, visto que. Então você percebe que o pois, assim como eu já tinha dito lá atrás, o pois ele também ele, ele pode ser conclusivo ou explicativo, né? Só que aí, por exemplo, se eu disser para você estudo, né? Eu, Marlon, estudo, né? Verbo estudar, eu, Marlon, estudo, pois quero uma vida melhor, entendeu? Então, eu, Marlon, estudo, pois preciso. Então, está concluindo a ideia. Vamos lá para concessiva. Concessiva é embora, conquanto, ainda que, mesmo que, a respeito de, malgrado, apesar de. Né? A concessiva ela dá uma ideia assim de ela ela vai contra, né? Por exemplo, estudo embora estou cansado. Então, mesmo você estando cansado, você continua estudando. Ao contrário da condicional. A condicional, se eu colocar se estudo,
Só estudo se não tiver cansado. Então é uma condição. Só vou estudar somente se eu não estiver cansado. Então, você vê o sentido que cada conjunção possui. Vamos lá para as orações subordinadas. Vamos dar uma adiantada aqui que o vídeo está ficando grande. Conjunções subordinativas causais são aquelas que iniciam uma oração subordinada denotadoras de causa. Porque, pois, porquanto, como, por isso, já que, uma vez que, visto que, etc. Então, elas indicam, né, na oração subordinada uma ideia de causa. Temos as comparativas, são aquelas que iniciam uma oração que expressa uma comparação. Então, nada mais é que comparar uma coisa com outra, né, que são usadas as conjunções que, do que, depois de mais, menos, maior, menor, melhor. E vamos lá. Condicionais, né? Que, como eu disse lá atrás, elas indicam uma condição. São aquelas que iniciam uma oração que expressa a circunstância de condição, que são se, caso, contanto, dado que, desde que. Conformativas são aquelas que iniciam uma oração que expressa uma ideia de conformidade com algo que foi afirmado na oração principal, conforme, segundo, consoante. Então, você, por exemplo, numa frase, eu, eu estudei conforme me foi sugerido, ou seja, né, seria uma ideia conformativa. Temos a consecutiva, são aquelas que iniciam uma oração que traduz uma ideia de consequência, tal, tanto, tão ou tamanho. Então, aquela ideia de consequência né, que a gente tem, de maneira que. Finais são aquelas que iniciam uma oração que indicam uma finalidade da oração principal. Para que, a fim de que, por quê. São as finais, né? Estudei a fim de que fosse aprovado. E as proporcionais são aquelas que iniciam uma oração que indica gradação ou proporcionalidade, a medida que, ao passo que, a proporção que. Temporais são aquelas que iniciam uma oração e exprimem uma circunstância de tempo, quanto antes, depois que, até logo, sempre que, desde que, às vezes. E as integrantes são aquelas que iniciam uma oração que possui a função de sujeito, objeto direto, indireto, predicativo, Q e C. E aqui, galera, para finalizar esse vídeo, que já está bem extenso, temos aqui uma questão aqui que cobra esse tópico, né? Aí tá os entrevistados pelo DM Nazarinho, que é o nome de algum, né, jornalista aí, afirmam que é possível recuperar jovens infratores, porém algumas barreiras são enfrentadas. Assumindo que o sentido deve ser preservado, são conjunções que poderiam substituir o termo em destaque, exceto, ou seja, se ele fala que todas, só uma aqui, ó, exceto, só uma não pode. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, primeira coisa é saber o sentido desse porém. Como você sabe o sentido? Você pode fazer aquela regra de decorar as conjunções que eu falei, né? O sentido, porém, estava em qual classe? Ela é aditiva, né? Ela é conclusiva, explicativa, ela é diversativa. Então, se você estudou muito as conjunções, colocou uma tabelinha lá, você vai lembrar. Mas também é bom a gente saber o sentido. Então, vamos ao sentido aqui. Os entrevistados afirmam que é possível recuperar jovens infratores. Então, ele fala que é possível. Aí fala, porém, algumas barreiras são enfrentadas. Ou seja, ele está contrariando o que disse lá atrás, que pode salvar, que é possível se recuperar os jovens, mas tem coisas que impedem. Então, temos um sentido aqui, ó, vamos voltar lá atrás aqui para confirmar. Aqui, ó, adversativas, mas, porém, aqui o porém aqui, ó, é uma adversativa. E aqui temos aqui, ó, qual que é? Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, no entanto, não obstante. Então, a gente vai achar a que não pode. Então, as alternativas.
temos conquanto, contudo, entretanto, todavia. A única que não pode é a alternativa A. Por quê? Conquanto é uma conjunção concessiva, não adversativa. Já as demais conjunções são adversativas e poderia haver a troca. Então é mais ou menos assim que a banca, né, tenta faz as questões. E vamos finalizar aqui. Eu agradeço a todos que assistiram essa aula. Mais uma vez reforçando, se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Se essa aula te ajudou em alguma coisa, deixa aí seu like aí e compartilhe com alguém que precise também. Um abraço a todos e em breve quero ver vocês aprovados.